Olá, que bom poder encontrar com você por meio desse vídeo e te trazer através da Paróquia de Califórnia uma mensagem de esperança, uma mensagem de cuidado de nosso Deus nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. E acolho você com as palavras bíblicas de nosso Senhor Jesus em João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus assim nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Cristo Jesus, nós temos um bom caminho. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que nos leva a Deus, o nosso Pai. E por quais caminhos você tem seguido a sua vida? Existem muitos caminhos neste mundo. E te convido a refletir sobre o que significa caminhar com Cristo Jesus, o nosso Salvador. E o que significa estar unido a Cristo. E neste momento colocamos a nossa vida aos cuidados de nosso Deus. E aqui celebramos, em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E vamos acompanhar um hino. E convido para orarmos. Amado Deus e querido Pai, Tu vieste a nós através de Teu Filho Jesus Cristo, revelando a Tua vontade de nos manter sempre unidos a Ti. E sabemos que nem sempre temos vivido de acordo com a Tua vontade, e que nossos frutos, nosso jeito de viver, muitas vezes demonstram o quanto nós somos dominados pelo mal que existe neste mundo. Perdoa, Senhor, nossos pecados e ajuda-nos a restaurar a nossa vida de fé. Mantém a nossa vida unida a Ti, Senhor, e guia-nos por meio de Teu Santo Espírito, fortalecendo em nós a motivação para testemunhar e viver os frutos do Evangelho. E isso é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. E vamos ouvir agora a palavra do Evangelho para este quinto domingo da Páscoa, domingo Cantate. Evangelho que encontramos em João, no capítulo 15, versículos 1 a 8. Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 1 a 8. E vamos acolher o Evangelho cantando Aleluia.
E assim nos diz o Evangelho. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que serão juntados e jogados no fogo, onde serão queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam presentes aqui conosco. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus Cristo é aquele que nos convida a estar unidos com Ele. E a palavra do Evangelho de hoje nos traz esse convite. O convite para estarmos unidos com Cristo, para assim produzirmos frutos do reino. E essas palavras que Jesus nos traz no Evangelho deste domingo são palavras fortes, são palavras impactantes. E ele lembra que só teremos vida, só poderemos viver o verdadeiro sentido do Evangelho se estivermos unidos com Cristo.
E você já parou para pensar se você está ou se você é unido a Cristo Jesus, o nosso Senhor? E como nós podemos perceber isso? Se estamos ou não unidos a Cristo? Algo muito interessante que nós aprendemos com este ensinamento de Jesus é que o verdadeiro sentido de ser pessoa cristã não está apenas naquilo que recebemos de Deus, mas especialmente naquilo que fazemos a partir do que Deus nos dá. E com certeza você recebe muitas bênçãos de Deus. E o que elas produzem em sua vida? Qual a consequência? Jesus ensina sobre a consequência da fé, a partir do exemplo da videira, da parreira de uvas, dos seus ramos e dos seus frutos. E assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, pelo que ela produz, a pessoa cristã também é conhecida no mundo como cristã a partir de seus frutos, ou seja, a partir de suas ações, a partir de suas atitudes. E por isso que Jesus, sendo tão sábio, ele faz essa comparação tão interessante para entendermos um pouco mais sobre o sentido da nossa vida de fé. Jesus é o ramo, o caule, que leva vida até os galhos. Nós somos os galhos que produzem os frutos, onde aparecem os frutos. E Jesus lembra que Deus, o Pai, é o lavrador, que cuida da plantação. E esse Deus que cuida de nós, Ele sabe como anda a nossa vida. Ele sabe dos desafios que nós vivemos nesses tempos tão difíceis e sabe também como anda o nosso testemunho de fé. Às vezes forte, às vezes firme, mas também às vezes fraco e muitas vezes desanimado. E em tempos difíceis é muito comum as pessoas se afastarem de Deus, deixando que as dificuldades, os problemas dominem a sua vida e tirem a sua esperança. Mas são em tempos difíceis também que se percebe a força da fé das pessoas, que se mantêm firmes na esperança em Jesus Cristo, sabendo que tudo isso vai passar. E a palavra de hoje nos ajuda a permanecer firmes na fé. Nos convida a perguntar: o que é que nós temos feito a partir da certeza, do amor e do cuidado de Deus em nossas vidas? Como temos testemunhado ao mundo que somos pessoas cristãs? Que diferença temos feito no mundo? Como pessoa cristã, nós não podemos ficar indiferentes em meio a tanto sofrimento que nos cerca. É preciso agir, é preciso fazer alguma coisa. Não podemos ficar simplesmente parados sem fazer nada. E nesse ponto, Jesus lembra no texto que os galhos que dão frutos, Deus poda, Deus cuida, para que possam dar mais frutos ainda. Mas aqueles galhos que não dão frutos, o lavrador, ele corta e joga esses galhos secos no fogo, pois sem frutos eles não têm utilidade. A pessoa que na sua vida produz os frutos da fé, age para fazer do mundo um mundo melhor. E está mostrando que está unida com Cristo Jesus. A pessoa que não age, que não busca fazer a diferença no mundo, que não busca um mundo melhor, ela é indiferente ao sofrimento das pessoas. E esta não está unida a Cristo e não serve para o reino de Deus. Sei que é um exemplo muito forte, impactante dizer isso, mas precisamos lembrar que Deus nos abençoa para sermos bênção na vida das pessoas ao nosso lado. Se cremos em Deus, isso se mostra em nossa vida, em nossas ações, em nosso jeito de viver. Só que muitas vezes, ao invés de sermos úteis para Deus, acabamos servindo ao pecado e aos males deste mundo. E aí te pergunto, olhando para a sua vida, você se sente mais útil para Deus ou para o pecado? Para o bem ou para o mal? A pessoa cristã que não serve no sentido de servir, amar, ajudar ao próximo, essa não serve também para o reino de Deus.
não faz diferença no reino de Deus. Ou seja, a pessoa cristã que não assume a tarefa de servir, de produzir bons frutos a partir do testemunho da fé, não serve, não será útil para o propósito do reino de Deus, de igualdade, de justiça, amor e paz. E a forma como Jesus ensina sobre o estar unido a Ele para produzir bons frutos, quer nos ajudar a mudar isso, a mudar a nossa maneira de pensar e de agir na fé. E Deus não é apenas o Deus que nos dá tudo o que nós queremos, o Deus que apenas nos protege de todo mal. Deus é aquele que nos dá força para agir neste mundo com tantos males, e fazer a diferença na vida das pessoas. E em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo, precisamos de bons exemplos de fé e de esperança. E por isso, olhe para a sua vida, para os frutos que você tem produzido, para a maneira como você tem vivido. A sua vida testemunha o amor de Cristo ou o poder do pecado? Se a sua vida serve ao pecado, talvez está na hora de voltar novamente a sua vida para Cristo Jesus. Ele faz o convite para estarmos unidos a Ele, e a partir dele poderemos sempre produzir frutos dignos e poderemos viver o verdadeiro sentido de ser pessoa cristã, fazendo a nossa vida causar uma grande diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado. Se queremos de fato ser mais felizes, ter uma vida abençoada, basta viver unido a Cristo Jesus, sabendo que Ele estará sempre unido a cada uma e a cada um de nós. Busque ser uma pessoa que tenha um bom exemplo de vida, de fé, e com isso que você possa também animar outras pessoas a viver essa fé e confiança, a também estar unidas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Deus te abençoe. Amém. E que a paz de Deus, que é maior que o nosso conhecimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. E a partir desta palavra que nós ouvimos, vamos testemunhar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E vamos acompanhar o hino. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimando julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver
Querido irmão, querida irmã, a partir da mensagem que nós ouvimos, sabemos que através de nossas ações que se conhece a verdadeira pessoa cristã. E motivados pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quero te convidar agora a fazer parte da campanha solidária em nossa paróquia de Califórnia. Através de nossa solidariedade, queremos ajudar a ADL, a Associação Diacônica Luterana, que fica lá em Serra Pelada, no município de Afonso Cláudio. E esta instituição tem uma importância histórica em nossa igreja, em nosso estado, ajudando na formação de muitos jovens, especialmente na área da música. E a ADL tem sido também um importante apoio ao nosso Sínodo do Espírito Santo a Belém, nesse tempo de pandemia, especialmente através da gravação do nosso projeto Mensagens de Fé e Esperança. Atualmente a ADL conta com mais ou menos 40 alunos que, devido à pandemia, estão quase que exclusivamente em regime de internato. Os custos do trabalho da ADL são grandes e, devido à pandemia, também diminuíram muito as ofertas, as contribuições e ajuda a essa instituição. Mas com o pouco que nós temos, podemos ajudar e fazer a diferença na vida desses jovens, na vida da ADL. A ADL precisa especialmente de alimentos não perecíveis, como óleo, açúcar, arroz, macarrão, mas também produtos de limpeza, como sabão, sabão em pó, detergente, desinfetante, água sanitária. Mas, segundo nos fala o superintendente da ADL, o pastor Emerson Lauers, qualquer ajuda, qualquer contribuição é bem-vinda. E por isso quero te motivar para essa campanha, ajudando então a ADL, mas não somente a ADL. Queremos também ajudar famílias carentes aqui em nossa região por meio de doações de cestas básicas. Então, você que está acompanhando esta celebração, lembro que você pode entregar essa sua doação aqui em Califórnia, na comunidade de Califórnia, ou também na sua própria comunidade. Para quem faz parte da comunidade da Graça e do Sião, se não puderem trazer aqui, podem deixar com alguém da diretoria da comunidade. Na comunidade de Betel, o Romário Ponat se colocou à disposição para receber essas doações. Aqui em Califórnia, o Gerson Reis também se colocou à disposição para receber essas doações. E na comunidade da Cruz, vocês podem deixar as doações na mercearia Beira Rio, lá com o Vinícius Wagner. E toda a ajuda é bem-vinda. E assim queremos amenizar o sofrimento das pessoas nesse tempo de pandemia. E peço ainda que essas doações sejam feitas até quinta-feira, dia 6 de maio, para que no próximo final de semana possamos fazer então as entregas dessas doações. E desde já nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todas as pessoas doadoras. Senhor, vem encher
e convido agora para a nossa oração final. Senhor nosso Deus, a Ti chegamos neste momento de oração para Te agradecer. São muitas as bênçãos que nos dás. E em tempos de dificuldade, pedimos muito a Ti por aquilo que não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que já nos deste. A nossa vida, nossa saúde, nossa família, Teu cuidado, amor e proteção. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre unidos a Cristo, nosso Salvador. Não deixe que nos afastemos de Ti. Que a nossa vida seja instrumento de anúncio e testemunho do Teu amor. Que através de nossos frutos, ou seja, que através de nossas atitudes, o mundo possa conhecer a Tua graça e misericórdia. Oramos, ó Deus, por nosso povo, por nossa paróquia, para que as pessoas não desanimem na fé. Oramos para que logo passe esse tempo de pandemia e a vacinação possa alcançar cada vez mais pessoas. Oramos, ó Deus, pelas pessoas doentes e de modo muito especial de quem nos lembramos neste momento, pedindo a Deus para que Tu possas restaurar a saúde dessas pessoas. Oramos por todas as pessoas que estão passando por necessidade e carência junto às suas famílias. Que a solidariedade e o amor ao próximo nos movam, ó Deus, a ajudar a quem precisa. Pedimos pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas angustiadas e depressivas. Cuida, ó Deus, de nossas famílias, abençoa nosso lar, nosso trabalho e sustento. Diante de Ti, ó Pai, elevamos os demais pedidos e agradecimentos que temos no íntimo do nosso coração, orando assim como Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerrando a celebração, vamos pedir a bênção de Deus. E você também pode aí, onde você está, estender a mão para receber esta palavra de bênção. E assim pedimos que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. E assim pedimos que a bênção de nosso Trino Deus te acompanhe e que você possa seguir em paz, servindo aos seus irmãos e irmãs com alegria. Amém. Um abraço então nosso aqui da Paróquia de Califórnia e que Deus esteja sempre presente em sua vida.